Fala, torcedor palmeirense, estou trazendo um corte aí da ESPN, FC 360, os comentaristas analisando aí a derrota do Palmeiras para o Flamengo por 2-0 no Allianz Parque, mas ainda segue na liderança com um ponto a mais do Flamengo, e o Palmeiras que tem duelo importante aí na Libertadores e Brasileirão depois contra o Cruzeiro, né? Palmeiras que perdeu aí num lance polêmico de arbitragem, pênalti para o Flamengo escandaloso aí, que na minha opinião nem foi pênalti, e os comentaristas analisando aí essa derrota e como tá essa arbitragem brasileira, beleza? Crédito na descrição do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Contra um time desse nível, dentro do estádio deles, nesse campo sintético que é muito complicado de jogar, a arbitragem é protagonista para que lado? Não, eu vou continuar sem opinar dos árbitros. O pênalti do Varela, ele disse que bate na perna dele primeiro. E o pênalti do Arrasca, obviamente que é pênalti, não tem pra onde correr. Mas sem clubismo, né, Felipe Luiz? Não opinar sobre os árbitros, já dei minha opinião, já acho que eles têm muita cobrança pela frente. Primeiro que tudo, ficar bem claro, independentemente de tudo, houve a nossa ineficácia no pênalti. E depois, a regra é simples. O árbitro marcou o pênalti no campo, o VAR tem que dizer dentro ou fora. Na dúvida, prevalece a regra do campo. O que é que custa cumprir a regra? E relativamente ao a seguir, sabemos que era impossível marcar 2 pênaltis a favor do Flamengo. O pênalti claro do Alexandre, mas aí o Sr. Wagner não viu. Sabíamos que ia não ver. Vamos ser sinceros, 2 pênaltis a favor do Flamengo em 45 minutos é impossível no Brasil. Principalmente aqui há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro da compensação. Sabíamos depois de marcar um pênalti ao Palmeiras, a obrigação do Palmeiras é fazer gol, porque depois vai ser sempre contra. Já marcou um, agora vai ser sempre contra. É assim que funciona aqui. E ele conseguiu fazer um Flamengo no primeiro tempo, um Flamengo muito compacto, que ao invés de ser um time que normalmente é no Maracanã, agressivo, marcando alto, recuperando bola no campo de ataque, pressionando o adversário, ele entendeu que, opa, esse jogo aqui dá pra gente dar um passinho atrás, vamos bloquear bem a entrada da área e tirar... Ele usou a arma usada muito pelo Abel Ferreira, vou tentar travar o adversário. Sim, ele travou o Palmeiras. Boa. O Palmeiras que esteve mais presente no campo de ataque, da intermediária para dentro, os números mostram isso, e o jogo... É claro que o Flamengo não abriu mão de atacar, mas ele não foi aquele Flamengo do Maracanã que sobe marcação e que pressiona a saída do jogo do adversário. Ele deu um passinho atrás, bloqueou bem a entrada da área e foi amarrando o jogo. É claro que aí teve um pênalti, o Flamengo conseguiu evitar o gol de pênalti do Palmeiras, e no segundo tempo o Flamengo começou a sair um pouquinho mais. Só que aí o gol do segundo pênalti, o gol que foi convertido pelo Arrascaeta na cobrança do pênalti, é que muda o panorama do jogo, porque aí força o Palmeiras também a assumir mais riscos. E o Palmeiras, no que assume mais riscos, acaba levando o segundo gol e o jogo acaba com a vitória do Flamengo. A gente falava semana passada sobre o jogo e eu dizia, não espero muita coisa, porque normalmente tem sido jogos em que as duas equipes têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. Vamos ver, e eu dizia na sexta-feira, vamos ver qual vai ser a atitude do Felipe Luiz. O que ele vai trazer de novo para esse duelo. O que ele trouxe foi, vamos esperar para saber dar o bote na hora certa. E o Flamengo deu o bote na hora certa, mas acima de tudo... Você aprovou a estratégia, então, do professor Felipe Luiz? Abel, funcionou, não funcionou? Muita gente, a gente espera um futebol, muitas vezes a gente espera um futebol arte, um futebol de sonhos, as duas principais equipes do país, mas ali é muita competição. Ele entendeu o que era possível para competir dentro daquele cenário, com grama sintética, com o adversário... com ele, com problemas na equipe dele também. E como é que ele ia montar esse time? Ele conseguiu entender e sair com a vitória. Então, ponto para ele. Então, posso mas eu quero um espetáculo, eu quero um show. Peraí, o que dá para fazer diante do que tem? É isso aqui. Em cima da sua análise, muito boa como sempre, vou te falar o seguinte. Ele vai ter vezes, vai acontecer dele adotar a mesma estratégia em jogos parecidos ou em outros jogos e dar errado. E aí vão reclamar, alguns rubro-negros corneteiros vão falar, jogou, não sei o quê, bababá. Como deu certo? Mas todos felizes, comemorando, legal, hein? Ganhamos do Palmeiras, não é assim? Mas assim. A música diz o que eu falei aqui? Vivendo e aprendendo. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo. Mas ele volta no intervalo já com a mudança do Michael no lugar do Cebolinha, né, que não estava bem também. E o Michael, ele dá um pouco mais dessa presença do que o Cebolinha deu ontem. Eu acho que o Palmeiras, sem o Richard Rios, ele perde muito, porque ele entra com o Martínez e o Lucas Evangelista por dentro, que não são jogadores com essa característica do Rios, que vai se apresentar mais, que vai encontrar um passe, que vai quebrar linhas, que tem um chute muito bom de fora da área. E aí ele, sem o Rios, ele não entra com o Maurício e ele não entra com o Veiga. Eu acho que o Abel também, ele perdeu muito do que ele poderia ter desse setor de meio de campo. Por isso que
O Everton apostava muito nessa bola longa pro Vitor Roque. Bola longa no Vitor Roque. Então eu não gostei muito dessa movimentação que ficou o Palmeiras. Sim. Com o Mike dobrando pela direita. Por dentro, o Martínez e o Evangelista. E aí o Piquerez, que ontem participou mais do jogo do que o lado direito, eu acho que ele poderia ter entrado ou com o Veiga ou com o Maurício, já que ele não tinha o Rios. Né, Tô de acordo. Né? O Giai fica como um terceiro zagueiro e o Piquerez vira o ala pela esquerda. Eu acho que funciona, mas faltou essa associação por dentro. Faltou. Sem Rios, sem Maurício. Mas eu acho que muito também pelo bloqueio Veiga, que o Flamengo propôs ali. O Flamengo não deu esse espaço. Espaço que o Palmeiras deu no lance do pênalti do Arrascaeta. É um lance que o Diniz assinaria. Por quê? O Flamengo tem uma troca de passe que vai até o Rossi apertado dá um passe para o Danilo, que já tinha entrado, quase na bandeirinha de escanteio, e ali começa a construção do jogo. O Flamengo consegue sair, o Danilo, a bola vai para o Ortiz conduz qualidade, né? E toca no Luiz Araújo. Quando o Luiz Araújo recebe essa bola no meio de campo, tem um buraco no Palmeiras. Peraí, posso estar enganado. O Luiz Araújo, quando recebe a bola, ele está marcado de perto pelo Gustavo Gomes, só que ele faz uma jogada individual e dá uma volta então, quando ele Gomes. Quando não é ele isso? recebe a bola, ele não está marcado pelo Gustavo Gomes, não. O Gustavo Gomes chega. O Gustavo Gomes percebe que ele tá sozinho e sai para marcar. Aí ele contorna ele dá uma volta. E acha o passe pro Arrascaeta. E aí, naquele momento, não tinha mais o Gustavo Gomes. No lance do pênalti. Aí o Murilo sai e tem um choque. É isso. Mas assim, é um momento em que... Ele induz esse espaço. O Flamengo, quando recua a bola no Rossi, lá atrás, e sai quase da bandeirinha de escanteio, ele abre esse espaço que depois é explorado pelo Luiz Araújo no passe pro Arrascaeta. Então são questões. Ainda sobre a questão do vivendo e aprendendo a jogar, ontem durante o jogo, o Felipe Luiz já não tinha o De La Cruz, então ele já entra com o Gerson de volante, com o Everton Araújo, que é reserva, e ele perde o Gerson e ele traz o lateral direito, o Varela, para ser volante. Então o Flamengo, no momento que ele ganha o jogo, ele tá com dois volantes ali, um que é reserva e outro que é improvisado. Varela e o Everton Araújo. E o Danilo entra na lateral direita. E aí, quando ele coloca, ele já não tinha mais o Cebolinha, ele tira o Luiz Araújo, passa o Michael pra direita e bota aí a grande cartada. O Ayrton Lucas, não como lateral, mas como cara avançado pela esquerda, e do Ayrton vai sair o gol. Então ele aprendeu a jogar também lidando com as peças. Ele costurou muito bem. No que tem à disposição no elenco e soube adaptar as peças às posições diferentes, e isso acabou funcionando para dar a vitória ao Flamengo. E aprender a jogar, meu caro Eugênio, também tem a ver com respeitar a fase do jogador. A fase do Felipe Luiz jogador é muito boa. Ele já ganhou uma mão cheia quando não entra com o Pedro e o time anda. Ontem, Felipe Luiz treinador. O Felipe Luiz treinador. Ontem ele ganha de novo jogando de um jeito que não é o jogo dele. E o autor de Vivendo e Aprendendo a Jogar é surpreendentemente Guilherme Arantes. Guilherme Arantes. Nunca pensei. Eu pensei em Aldir Blanc, João Bosco, alguma coisa assim. Grande músico, compositor. E só para falar, Abel, a gente vai para os pênaltis. A importância mental, psicológica dessa vitória. O Palmeiras vinha voando, o Palmeiras fazendo 100% na Libertadores, podia abrir 7 pontos no Campeonato Brasileiro, jogava em casa contra um Flamengo que estava ali muito pressionado, cobrado, muita torcida reclamando e tal, sem mostrar o futebol que se espera. E o Flamengo vai ganhar do Palmeiras na casa do adversário. Essa vitória impede que o Palmeiras arranque, é uma pancada na autoestima do Palmeiras e, ao contrário, né? É um sopro pro Flamengo de confiança, de autoestima, para crescer às vésperas do Mundial de Clubes. Então, é um resultado que muda muito o andamento da temporada, porque deixa o Flamengo com muito mais força mental para o que vem por aí, enquanto para o Palmeiras é aquela pancada que deixa muitas dúvidas. Caramba, será que o caminho é esse? Será que não é? E só para terminar, no Allianz, são 3 jogos, né, se não me engano, no Brasileiro. Empate com o Botafogo, derrota para o Bahia e derrota para o Flamengo. Alguma coisa acontece no Allianz. Alguma coisa acontece não é. meu coração. E pra te dar o gancho aí, Abel... Então não vamos falar dos pênaltis. Não, Vocês não vão parar de falar. Cancela os pênaltis, então. Porque esses dois vão falar a manhã inteira pra aqui. te dar o gancho... Eles não querem falar Pra te dar o gancho pros pênaltis... Mas o grande clássico da rodada, você quer que a gente não fale, Abel? A gente tem que falar do jogo, Abel. Pra te dar o gancho pros pênaltis, de uma perguntinha aí que passou, quem tem razão de reclamar da arbitragem? Quem estava assistindo o jogo. Por quê? Coisa irritante com aquele juiz. Erra de lá, erra de cá. Pra mim, errou de tudo que faz lá. Isso é o Real Madrid, não teve pênalti nenhum. Nenhum pênalti no jogo, pô. Então vamos lá. Primeiro, o pênalti da mão no Varela. Pode colocar a imagem aí?
Porque é o seguinte, o árbitro, ele deu o pênalti no campo. Na hora ali, o Facundo Torres faz o cruzamento ou o chute. Olha lá o juizão. Marcou pênalti. Foi chamado pelo VAR. Foi chamado para analisar a imagem no vídeo. Foi analisar. E as imagens que a transmissão mostrou não provaram nada. Se alguém acha que provou, se foi dentro ou fora da área. Era essa a dúvida. Não provaram nada. Então o árbitro Ramon Abate Abel acertou ao manter a marcação de campo. Se as imagens não são conclusivas, o VAR não deveria nem ter chamado, porque chamou. A imagem não prova se foi dentro ou fora da área. Na minha opinião, ele acertou ao manter a marcação dele. O professor discorda. Então, quero ver os seus argumentos. Não, mas o VAR, ele entende que foi dentro. Depois, no áudio, nos áudios do VAR... Ele entende que foi dentro da área? Nos áudios então, do VAR... Que ele chamou, Mário? Não, então, depois ele fala, quero que você venha olhar, porque a gente entende ali que foi linha, mas... Vamos te dar essa possibilidade de você olhar para você ver de fato você se foi ou não. concorda que se eles acham que foi dentro, eles não precisavam ter chamado. Ele já deu o pênalti no campo. Depois tem uma imagem ali por baixo que parece que... Pouco, né? Professor, ele errou ao manter o pênalti? Tá muito intervencionista esse VAR. É um VAR Primeiro, eu acho que o VAR No caso aí, o árbitro marcou, professor. Então, mas o VAR... Confirmou. O VAR erra ao chamar alguma coisa que no fim ele concorda. E eu acho que o árbitro errou. Eu não vejo dentro da área. Não tem como provar que o cara tá dentro da área. Como é que vai dar esse pênalti? Ué, mas não tem como provar que foi fora. Ele, na hora, achou que foi dentro. Dentro ou fora, mas o pé tá fora, tá tudo fora aí. Não dá pra ter certeza. Não, ele tava dentro e aí não dá pra ter certeza que tá. Não dá pra ter certeza. Então, mas na hora o árbitro, o lance é muito rápido, ele achou que foi dentro. Mas por que ele achou que foi dentro? Não vou condenar. Porque o jogador tava dentro da área e ele pula e cai fora. Da área. Ele tá saltando pra fora da área. Não, peraí, você tem certeza que tá fora? O braço, então, não tem como tá dentro. Você tem certeza que tava fora? E você tem certeza que tá dentro? Tá enxergando? Mas na hora achou que foi dentro, por isso que ele deu pênalti. Ele errou? Eu não condeno o árbitro pela marcação, assim como eu não condenaria pela não marcação. Professor, você não tá com o óculos embaçado, não? Não foi dentro. Você tem certeza? Não foi, você tem certeza que foi dentro? Então, mas o juiz na hora achou que foi dentro. Mas pra dar, você tem que estar... Se assistindo a replays com câmera lenta, com a imagem parada, não dá pra ver se foi dentro ou fora, você quer condenar o árbitro que com o lance correndo em velocidade, ele achou que foi dentro? Você quer condenar? Pra dar pênalti, ao contrário. Pra dar pênalti, você tem que ter certeza que tá dentro. Senão, você não dá o pênalti. Mas na hora ele achou que foi dentro. Eu acho que ele marca e olhando as imagens, a imagem que o VAR apresenta pra ele tem certeza que foi dentro. A partir das imagens, pior ainda. Não é a partir das imagens, porque ele marca no campo. Depois ele olha na imagem e ele continua com a mesma opinião. Então, mas se ele olha na imagem, é sinal que ele viu na imagem que foi dentro. Eu não vi que foi dentro. Você tem certeza que foi fora? Não, mas também não tenho certeza que foi dentro. Então, mas pode ser dentro. Na dúvida, não dou pênalti. Pode ser dentro. Pode ser dentro ou pode ser fora. Então. Não, mas essa é a sua dúvida. Ele não teve dúvida. Ele não teve. Mas eu acho que ele está muito certo sobre uma coisa que ninguém ele não teve dúvida e quando o chamaram para ver as imagens não tiraram. Mas baseado em que ele não tem dúvida? Baseado que o cara tá dentro da área. Quem que tá dentro da área? O Varela não estava dentro da área? Olha lá. Ele tá saindo. Na hora do lance pode ser que ele tenha saído. O braço, então, eu acho que tá bem fora. Ele salta dentro da área e ele cai fora da área. No meio do caminho, ele toca na bola. É isso. Eu acho então, muito difícil. Eugênio resumiu. Fale no ar. Não, mas aí não dá pra precisar. Não, repita o que você falou. Quando ele salta, o pé dele tá dentro da área. Tá dentro da área, olha lá. Beleza, ele pula. Ele não tá nesse momento que toca, não dá pra dizer se ele tá dentro ou fora. Lu, volta aí, Lu, nossa diretora. Porque quando ele cai fora da área. Olha o pé dele, ele não tá na linha, ele tá muito dentro. Ele tá dentro, mas olha quando ele cai. Ele tá muito dentro. Olha quando ele cai. Mas não é quando a bola bate. No meio do caminho, não dá pra dizer se ele tá dentro ou fora. Quando ele cai fora. A arbitragem tem cometido muitos erros. O jogo tinha que ter uma câmera por trás, naquela direção, pra você ter a certeza. Mas nesse lance não dá pra condenar o árbitro, na minha opinião. Ele acertou ao manter a marcação dele. Acertou muito. Na minha opinião, o professor pensa diferente. Eu não sei de onde ele tirou toda essa certeza pra dar esse pênalti. E eu também não sei de onde você tem tanta certeza pra dizer que não foi pênalti. Não, eu não tô dizendo que não foi pênalti. Eu tô dizendo... Então? Eu tô dizendo que pra dar um pênalti, você tem que ter certeza que está dentro. Não essa história de que talvez esteja fora. Olha, tem que estar muito certo de que o cara esteja dentro. Você viu o lance? Ele não tá dentro. Olha lá, ele tá muito dentro. Não, aí ele tá muito dentro antes da bola bater. Diriam os antigos que é penalidade máxima, não tem isso? Então a penalidade máxima. O Simon tem uma frase que, em grandes jogos,
até o pipoqueiro do lado de fora do estádio tem que ter visto o pênalti. Não é o caso. Então vamos lá, votação rápida. Abel Neto, pra você, foi pênalti? Ele acertou? Pra mim, sim. Professor Celso? Não. Não. Mari Pereira? Não, eu não tô nem que sim, nem que não. Eu não condeno o árbitro. Mari Pereira está em cima Mas do se é muro. você lá, Chama ela Eu de estou mais feliz com a opinião do Você professor viu? do que da Mari. A Mari está em cima do muro. você viu? Mari, sim ou não? Eu marco o pênalti. Mari, sim. Eu pressionei. Mas Marca assim meio. Não, eu marco. Mas Não marca. pressione a Mari. Ela Já que eu não falou sou sim. No fim, põe Já lá que eu na não sou cara. Tá livre. bom, vai, cobra essa droga. Livre e espontânea pressão, ela votou no sim. Eugênio Leal, sim ou não? A minha impressão é de que tá fora da área quando o braço dele bate na bola. Então, pra você, não? Pra mim Ele não errou. foi pênalti. Não, mas assim, pra mim ele errou, mas não dá pra condenar, porque... Não, eu não condeno de jeito não nenhum, dá pra árbitro. ter 100% de Não dá. certeza, mas eu não marcaria. Ok. Se a ferramenta que está lá para ajudá-lo não consegue ajudá-lo, porque também não é precisa, não tem esse passo a mais, né? De uma câmera do alto para traçar essa linha. Tem uma câmera ele tá de ou não. trás, eu Mas tava a até câmera sobre que, isso. a câmera Tem que o VAR oferece que para é ele... atrás do outro gol, que ela não é usada para tirar a dúvida do VAR. Não, Você a do acha que ia vídeo. ajudar? A do vídeo. Sim, Ia ajudar a câmera longe? sim, porque A a do câmera longe tem vídeo- zoom. Pelo ângulo, né? A dos áudios do VAR, ela mostra um pé dentro ali. Então, O que eu acho Então é que... eu vou fazer uma outra pergunta para ver se a gente vai chegar num consenso Não aqui. vamos. E talvez sim. Todos concordam e chegam à conclusão que é um lance dificílimo Ah, tá. para condenarmos o árbitro? Olha isso que eu não condeno. Eu voto sim. Você Eu vota também, sim? com Você certeza. vota sim ou não? Voto sim, é E difícil. você, professor? Eu não É tô- um lance Eu dificílimo. não estou condenando, mas justamente por ser dificílimo, é que ele está sozinho nessa história. Não, Ele não tá com uma- sozinho, não. A certeza dele é uma certeza que só ele tem. Ninguém tem essa certeza. Você Ué, mas tem na essa hora ele certeza tem que decidir teve? se ele dá ou não, professor. Não, não é ele vai na ficar hora. pensando, peraí, Não eu é na achei hora. que foi pênalti, Não é na mas hora. pode ser que esteja 1 milímetro pra fora. Não é Peraí, na hora. Ele tem que pensar na hora, Não é professor. na hora. Se ele vê- não é na hora? Que hora é? Ué, na hora que ele viu uma imagem não conclusiva, Ele tem que fala, manter. se a Mas a imagem regra não é- diz, ele tem que manter. Se a Não, imagem não não tem mudou que a opinião manter. dele, tem que manter. Então, se tivesse que manter, ninguém voltava atrás. Ué. Ele pode voltar atrás. Se a Como imagem tem que não deu manter? a certeza que Onde é que está escrito que ele não tem que manter a imagem. Ele não tem que manter. Se a imagem não mostrou que ele estava errado, ele não tem que manter o que ele decidiu no campo? Ele pode olhar e falar, por essa imagem já não tenho tanta certeza como eu tive na hora. Ué, Não, O que que mede? não, O a que imagem que não mede diz isso? que ele estava errado. o que impede? A imagem Mas não também diz não diz que ele está tá- certo. Não, discordo de Não você. diz que ele está certo. Discordo de você. Então, mas Ele aí pode mudar olhando a imagem. Quem é que diz Sim, que se a tem que imagem manter? mostrar que ele estava errado. Então, Não, essa ué. é a questão. Eu não condeno. A posição em que ele estava na hora que ele marcou o pênalti não é a ideal, porque ele estava na diagonal. Ele não estava na linha reta, ele estava na diagonal, ele teve uma percepção. Mas eu entendo que é o seguinte, o VAR vai mostrar. As imagens que o VAR mostrou não foram conclusivas. Ele, dentro de campo, percebeu, na percepção dele, que foi pênalti, então é justo que se marque. Eu também penso assim. É justo que se... Agora, a minha impressão, olhando todos os ângulos, é que não foi dentro da área. Mas é a minha impressão. Então, eu não condeno o árbitro. consegui ter essa impressão que Eu não você condeno teve. o árbitro. É muito... Vamos trocar então. Vamos trocar É aqui. João. muita Que certeza impressão para é quem essa que estava você de tem? fianco ali. Muita certeza, eu não sei. Vamos para o outro pênalti. Muito bem. Falei que o clima ia esquentar no F360? Você eu que tá botando avisei. pilha aí. E ainda tá só na metade dos pênaltis. Olha lá, Vamos o ver Abel agora pro Gomes lá, que Flamengo. Tava grudado no Luiz Vamos Araújo. ver agora Você pro falou Flamengo. Não dava nada aí. Abel, eu falei que ele não sei, está eu tô brincando. quando o Luiz Araújo recebe bola no meio de campo. Eu quero botar mais fogo no programa. Eu também não Olha dava aí, nada. esse lance. Então, a minha interpretação. E esse lance também tem diferentes interpretações, inclusive de especialistas. Inclusive dos nossos especialistas. Porque ontem eu estava lá pesquisando e vi. A Renata Ruel fez um comentário, inclusive nas nossas redes sociais, para ela não é pênalti. O Carlos Eugênio Simon postou no Instagram dele dizendo que foi sim muito pênalti. Então já vimos que tem diferentes interpretações. Na minha opinião, Abel Neto é muito pênalti. Explico por quê. O Arrascaeta se livra, ele dá um drible e deixa o Murilo para trás. Ele entra cara a cara com o Everton, goleiro. O Murilo, vendo que ficou para trás, segura o Arrascaeta. Não é necessário o Arrascaeta cair para ser falta, já é falta ali. O Arrascaeta, eu concordo com as pessoas, porque a minha visão é essa, o Arrascaeta faz uma cena para cair, parece o Tony Ramos. Pra não perder o pênalti. Parece um Francisco Cuó com o Tony Ramos, o Lima Duarte nos melhores momentos, o senhor Arrascaeta. Jogaram bola esses E caras? faz uma... Jogaram bola Jogaram como bola? grandes atores e continuam jogando. Entendi. Alguns, continua. Alguns. Quem são? Tony Ramos? O senhor
Francisco Cuoco, Lima Duarte e outros. 2 São Paulinos e 1 corintiano. Denzel Washington, Mas vão todos continuar Spike Lee, pode escolher aí, Marlon Brando. O Arrascaeta faz uma cena para cair. Mesmo isso não tira o pênalti, na minha opinião. O Murilo fica para trás e comete a falta, segurando o Arrascaeta com a mão. Fora da área, isso é fora da área, daria é falta. Dentro da área é pênalti. Apesar da cena cinematográfica do senhor Arrascaeta, que é uruguaio, mas deve ter aprendido nesses anos. Aprendeu coisa ruim, porque brasileiro adora fazer essa cena. Ainda não como brasileiro, não cava como brasileiro. Ainda assim, para mim, é muito pênalti. Eu já vou chamar o professor Celso, porque eu sei que ele discorda. Vai, professor. Falei demais. Pra mim, isso aí não passa uma passada de mão na pochetinha. Sabe? Opa, então é assédio. Aqui que eu tenho assim. Então é assédio. Passadinha de mão na pochetinha. Você tá dizendo que o Arrascaeta tá gordo? O Arrasca não tem. Ele não tem pochettinha, eu tenho pochetona. Aquela passada de mão na pochettinha não tem impacto nenhum no lance. Nenhum impacto. Como não tem impacto? Ele segura o Arrascaeta. Não. Ele impede que o Arrascaeta continue. Outra coisa que VAR não consegue medir. Impacto. Pra mim não tem impacto nenhum. Passada de mão na tem que quebrar a perna pra ser pênalti? Não, mas inclusive o próprio Arrascaeta, quando acaba o jogo, quando perguntam se foi pênalti, eu acho a reação dele muito dissimulada, muito... Quer dizer que o senhor está analisando o pênalti pela fala do Arrascaeta? Não, antes de tudo pela passada de mão leve na pochetinha dele aqui, ó. Vem cá, meu bem e tal. Não veio. Mari Pereira, Olha, você está mais pro meu lado ou mais pro lado do professor? Eu tô pro seu lado, Abel. Então, pra mim, assim... analise. É isso. Fora da área, como aconteceria? Falta. Por quê? Dentro da área, porque o Murilo esquece a bola, não vai para disputar e tenta impedir o Arrascaeta de passar. Assim, se o Arrascaeta cai depois, se ele pararia no lance, se ele conseguiria continuar a jogada, ou se ele escolhe continuar a jogada, isso não tira a ação do Murilo. A ação do Murilo qualquer. A ação do Murilo qualquer. Tem que ter impacto? A ação tem que dar do Murilo, uma pancada? Tem que ter impacto. A ação do Murilo... Ele impediu, ele fez uma falta, ele impediu a continuação ali da sequência da jogada. A questão é que a leitura do professor é semelhante à minha, que ele não impediu. O Arrascaeta poderia ter continuado na jogada. E aí ele faz a opção, Ele cometeu a falta? Ele cometeu a falta? Então, Abel... sim ou não? Dentro do que é... Por exemplo, se o lance fosse na Premier League, segue. Se o lance fosse Libertadores... A Premier League tá errada, porque foi falta isso. Fosse Libertadores, segue. Tá errada a Libertadores. Como é Campeonato Brasileiro, pênalti. É isso. Não, mas eu quero saber a sua opinião, independentemente de Premier League, de Libertadores. E como é pro Flamengo, pênalti. Falta ou não? Para mim, não é um contato suficiente para derrubar. Há um contato... É falta ou não? Se não é suficiente para derrubar, não é falta. Mas, repito, viu que eu tô pressionando dentro do que é o futebol brasileiro, é um lance que os árbitros costumam marcar. É esse o ponto. Há o contato. Porque são análises diferentes. No caso do pênalti marcado para o Palmeiras, a questão é uma coisa muito factual. Porque que houve o toque com a mão é indiscutível, que ele levanta a mão é infração. A infração foi dentro ou fora da área? Essa é uma questão. Nesse caso, foi dentro da área, todo mundo viu que foi dentro da área. Foi infração ou não foi? Ao contato. Havendo o contato, quem pode julgar se esse contato desequilibrou ou não o Arrascaeta? Impossível. É uma questão de interpretação. Você pode interpretar que foi decisivo para que ele caísse. Eu acho que não foi. O professor acha que não foi. Mas que houve o contato, houve. Então, havendo contato, não é nenhum absurdo que ele marque o pênalti também. Vem cá. Então o senhor começou de um lado e depois ficou meio no meio do caminho. Eu acho que não foi. Eu acho que não foi suficiente. Mas ao contato, qual é a prova material do fato? Que houve o contato. Houve o contato, aí cabe ao árbitro interpretar. E houve o contato intencional. Sim, senhor. Ele põe a mão na frente, ele fica para trás. Veja se você concorda. Ele é driblado, ele fica para trás, o Arrascaeta está entrando na cara do goleiro e ele põe a mão para evitar a sequência, que ele continue. E aí ele vê que fez besteira e tira a mão. Ele não evita. E aí o Arrascaeta faz aquela cena. Ele não evita. O Arrascaeta segue com a bola. Agora, ele pode ter desequilibrado. Sim. Pode ter desequilibrado. Mas a gente só quem sabe é o Arrascaeta. Agora Nenhum não. de nós sabe. Agora não desequilibrou a ponto do mergulho que o Arrascaeta deu. Isso eu concordo. Isso é uma segunda etapa. Mas aí entendo também que o Arrascaeta vai deixa eu caprichar aqui, senão não vai dar. Óbvio. Isso eu concordo com você. Eu falei. Ele fez uma cena para cair. Então, mas houve a falta antes. A bola corre muito, ele não vai chegar na bola e ele opta por cair. Acho até que eu acho que ele chegaria na bola. Não vai chegar na bola? Mas é uma escolha dele. Eu acho que não, porque o goleiro já tá saindo. Eu acho que ele chegaria, mas é uma escolha dele cair. Acho até que o Murilo, quando ele começa a fazer a falta... Já estão mudando, Mário, presta atenção. Acho que quando o Murilo começa, ele pensa que a coisa vai ser pior.
Aí ele tira a mão da pochetinha. Né? E aí o Arrasca, por sua vez, fala, eu vou caprichar, porque senão o juiz não vai dar. Deixa o professor falar mais um pouco, que ele já tá mudando. Vai, continua, vai. Passadinha de mão assim na pochetinha, às vezes é involuntária. Eu acho que a questão ali... Revendo mais uma vez o lance. Ó, o Eugênio já tá mudando, vai. É claro, a gente vai vendo milhões de vezes a sequência do lance. O Arrascaeta, para mim, não pareceu ter sido um contato suficiente para derrubar o Arrascaeta, mas para retardar o avanço dele, e aí ele percebe que dificilmente chegaria na bola em condições de dar sequência jogada. Fantástico. E aí ele, Deixa eu chamar. Vai pro chão, a bola corre O drible um pouco. é consciente, a queda é consciente, o contato é consciente. É isso. Então, assim como no primeiro pênalti, eu não vou aqui dizer que o árbitro cometeu absurdo. Não, entendeu? não acho. Embora para mim tenha parecido insuficiente para a queda. Agora, entendo que o Arrascaeta faz a leitura de que não chegaria na bola e aí ele cai. Então é isso aí, torcedor alviverde. Vocês viram os comentaristas analisando a derrota do Palmeiras para o Flamengo? Vocês concordam aí com o Eugênio Leal, com o pessoal aí falando que o Palmeiras vacilou no contra-ataque aí do Flamengo, né? Foi fatal, 2-0. Mas vamos ser bem sinceros aqui, na minha opinião, contra o Arrascaeta não foi pênalti naquele lance. Ele valorizou muito a jogada, poderia ter continuado no lance. Ele caiu depois do toque, a leve relada ali na barriga dele do Murilo. Não foi suficiente para causar um impacto. Tudo que os caras falaram aí, eu concordo, não teve impacto nesse lance. O Arrascaeta, depois que ele é tocado, ele dá um passo adiante, desiste. Olha o replay aí, ó. Desiste da jogada. Isso aí não é pênalti, não teve impacto. Ele simulou, tá? Se fosse no outro campeonato, Premier League, Champions League, Libertadores, não teria sido pênalti. Mas como é Brasil, como é Flamengo, aí dificilmente o juiz vai voltar atrás. Até porque teve um pênalti a favor do Palmeiras, né? Que foi pênalti sim, mão. O cara tava em cima da linha, o Varela. Então o juiz pensou assim, nossa, dei um pênalti pro Palmeiras e agora, se eu não der aqui, eu vou ser crucificado amanhã nas redes sociais e etc. Então, o juiz quis compensar. Deu um pênalti pro Palmeiras, na dúvida, vou dar esse aqui pro Flamengo também. Nós fomos incompetentes de não marcar o gol de pênalti aí. O Piquerez bateu muito mal. O jogador que é canhoto mostrou o canto que ele bateu. Igual o gol do pênalti do Veiga. Só que o pênalti do Veiga contra o Corinthians, que o Corinthians ganhou lá no Paulistão, o Veiga bateu mais no canto. O Hugo Souza foi buscar aquela bola. Ontem o Rossi pulou e nem precisou muito de esforço porque ela não foi no canto. O Piquerez bateu o pênalti muito mal. Poderia ter batido o pênalti no alto. Bate no alto, o goleiro não pega. Mas enfim, coisas que acontecem no futebol. Não fomos capazes de fazer o gol. O Flamengo foi e fez o gol no seu gol de pênalti. Aí no contra-ataque era tudo ou nada, então não tivemos aí o que lamentar. Derrota amarga, mas ainda seguimos na liderança. Manter o foco. Tem Libertadores agora e depois o Brasileirão contra o Cruzeiro fora de casa. Um duelo aí muito importante. Um jogo difícil, mas o Palmeiras, se quiser manter na liderança, tem que buscar os 3 pontos. Beleza? Deixa aqui sua opinião, seu comentário, se inscreva no canal, deixa seu like. Avante palestra e avante Palmeiras.